Vamos ouvir agora a palestra Bem-aventurados os puros de coração, proferida pelo expositor cearense Adalberto Baquete, no Lar Espírita Esperança, da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, na noite de quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2018. Boa noite, jovens. É com grande alegria que a gente está aqui, agradecendo a vocês o convite para a gente conversar um pouco sobre Jesus, né? Esse povo bonito que está com saudade de Jesus, né? A gente vai conversar um pouco para falar sobre esse tema bastante em voga hoje, né? E que para vocês é apenas repetir o que vocês já são, né? Bem-aventurados puros de coração. Porque esse grupo que está aqui, todo ele é bem-aventurado, né? E que vocês todos que estão com esse coração grande, materno e paterno, são pessoas maravilhosas. E que esse coração grande está sempre a amar, a respeitar, a compreender, a entender. E é nessa conversa de hoje que a gente vai fazer um estudo desse momento em que Jesus fala, quando ele estava subindo ou descendo, um evangelista diz que é subindo, o outro diz que é descendo. Então, a gente não importa se ele estava subindo ou se ele estava descendo. O interessante é que ele parou. E em uma das falas ele comentou: bem-aventurados puros de coração, pois ele encontra o reino dos céus para essas pessoas, né? E aqui eu coloco, né, uma criatura bonita, para que a gente tenha certeza que nós somos tão bonitos quanto essa neném que está aí a mostrar a sua beleza. Bem-aventurados, né, os que são puros de coração. Mas por que são bem-aventurados? Porque estão em paz, porque estão tranquilos, né? Porque eles encontrarão a Deus, porque eu tenho certeza que estando bem, que estando em paz, que estando tranquilo, eu terei Deus comigo. Já viram que bacana? Por que é que eu tenho que ter meu coração sereno? Porque eu tenho que ter paz, eu tenho que ter harmonia, eu tenho que ter tranquilidade. Então não adianta brigar com o marido, não adianta brigar com a esposa. Se a esposa briga com o marido, ela deixa de ser pura. Porque o coração das mulheres, pelo menos essas que estão aqui, né, são corações amorosos, são corações de luz, são corações que palpitam a certeza de um novo mundo confortador, de amor, de carinho, de ternura, aonde o Senhor Jesus coordena e dirige a vida de cada um de vocês. Jesus está presente, sim, no coração de cada um de vocês. Quando ele diz bem-aventurado, aquelas mulheres e os homens que estão nessa sala e que estão em toda a web rádio que está nos escutando, em todo o universo. Falar de Jesus é maravilhoso. Falar de Jesus é tudo de bom. Quando a gente encontra Jesus e aceita Jesus, principalmente dentro de nosso coração, aí a coisa fica um estado de graça. Então é nesse estado de graça que a gente tem a certeza, o compromisso de que Jesus está ao nosso lado. Quando você está em casa, harmonizada com os garotos que estão em casa, os filhos, as filhas. Mas o senhor tem que entender uma coisa: é muito complicado ter um adolescente em casa. Que nada! É importante que ele esteja ativo, para que você também possa estar ativo, porque você fica cansado daquelas histórias. Então é importante que você tenha um adolescente ativo. Outro dia uma senhora chegou para mim e disse: eu estou muito feliz porque o meu filho é muito calmo, ele não sai para canto nenhum, ele está todo o tempo em casa. Eu digo: ele é doente? Quando é doente, que fica em casa parado. E ela disse: não, ele é calmo. Eu digo: a senhora está fazendo seu filho ficar doente, ele tem que sair. Não estou dizendo que ele vá para a rua para fazer malandragem, não estou dizendo que ele vá para a rua para ser alguém do mal, mas que ele tem que ser alguém que cresce, que evolua, que ser alguém que seja importante para o plano de Deus. Porque se ele não é importante para o plano de Deus e fica lá, mas Deus confia nele. Deus confia em qualquer um de nós.
Mesmo que nós sejamos um pai ruim, uma mãe horrorosa, tá certo? Ou um filho perverso, mas Deus confia em nós. Ele não desiste de você. Vocês já viram isso? Deus não desiste de você nunca. Mas caramba, mesmo eu sendo essa mala sem alça que eu sou, mesmo sendo mala sem alça, mas por que ele faz isso? Porque ele é amoroso, ele é puro de coração, como você está trabalhando para isso. E cada um de nós trabalha esse amor. Vamos ver como a gente pode trabalhar esse amor. O que complica em nossas vidas é a história do orgulho e da vaidade. Vocês estão vendo, né? Eu coloquei bem aqui, orgulho e egoísmo. Junto dele está o irmão gêmeo, que é a vaidade. Então é importante que a gente saiba que nós temos que esquecer a questão do orgulho. Não, eu vou fazer isso porque meu orgulho está ferido. Para com isso. Isso é coisa da pré-história, isso se falava dentro das cavernas. Eu vou me vingar. Isso não tem mais sentido para nós. Eu acho que um bom diálogo resolve qualquer coisa. Um bom diálogo, chegar e conversar, vamos trocar ideia. Olha o que está acontecendo. Foi que houve. Então esse é o diálogo. Porque quando quem não se comunica, tem uma história que diz, quem não comunica se estrubica. Dá errado as coisas, tudo para ele. Então eu não posso ser egoísta de querer tudo para mim. Eu não posso, de maneira nenhuma, achar que eu posso ser aquela pessoa orgulhosa de que não posso respeitar nem mesmo meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha, meu chefe. Então é importante que a gente trabalhe essas questões. E eu coloco aqui em cima, né, o exemplo disso tudo. A questão da humildade, simplicidade e resignação. Mas por que aqui eu tenho que ser simples? Porque aquele que é bom é simples. Se chega alguém para perto de você e começa a gritar com você, o que é que você faz? Deixa para lá. O que é que adianta eu estar brigando com alguém? O que é que adianta eu, nesse instante, estar revidando alguém que fala alto comigo? Ele grita comigo, eu grito mais alto. Aí daqui a pouco, né, ninguém escuta ninguém. Eu achei interessante uma vez, eu, assim, inadvertidamente, fui falando alto com o papai. E falava alto, e ele começou a baixar a voz. E eu comecei a achar que ele não estava me ouvindo, comecei a falar um pouco mais alto. Aí daqui a pouco ele, papai, eu estou falando com o senhor. E ele ficou calado. Aí eu disse, o senhor não vai falar? Aí baixei a voz. Aí, por favor, fale comigo. Aí ele olhou para mim e disse, a sua voz estava tão alta que a minha não estava sendo ouvida por você. Aí eu comecei a ver que quando a gente fala alto demais com alguém, o que é que faz? O outro tem que ficar em silêncio, porque a voz dele é a minha e a dele. Ou nós passamos a entender que quem grita não tem razão. Chegar um sujeito aqui gritando, coitado, tem problema, né? Então é nesse cuidado que a gente tem que ter. Quando o marido chegar em casa, né, gritando, mulher, cadê a comida? Mulher, não sei o quê. Você olha para ele e diz, meu Deus, esqueceu de tomar um remedinho, né, para se acalmar. Um pouquinho de sal com açúcar, né? Pode ser que resolva o problema dele, né? Copinho de água com açúcar, né? Pode acalmar a criatura. Se ele tem problema fora de casa, ok, todo mundo tem. Quem é que não tem problema no meio da rua, me diga? No trabalho, né? No trânsito, seja lá onde for, a gente tem problema. Mas nós não vamos estar arrastando essas coisas por aí. Já basta esse corpo que a gente arrasta por aí, fazendo confusão com ele. Então a gente tem que ser nada mais do que simples. Quando alguém chegar gritando com você, só olhe para ele. Hein? Olhe, fique só. A pessoa... daqui a pouco ele está falando baixinho. Você pode conversar comigo? Posso, naturalmente, mas com você gritando, eu não tenho condições de diálogo. Quando alguém está gritando, é porque está dizendo, eu não quero conversa com você. E você entra na onda.
Ele joga 2 pedras na sua cabeça e você faz o quê? Joga 3 na dele. Aí ele vai, arrasta no chão, pega mais 4, joga 4 em ti, tu joga 5 nele, ele joga 8 em ti, daqui a pouco... Então todos os dois apedrejados. Ninguém sabe quem é quem é que está aqui, quem é que está acolá, o que foi que houve, não sabe. Está todo mundo sem entender. Por quê? Estão naquela confusão. E depois, 5 minutos que se acalmam, aí um pergunta para o outro, de que é mesmo que a gente estava brigando, hein? Eu não sei. Não é assim? Eu estou mentindo? Não. Estou não, né? Então, esses diálogos, muitas das vezes, têm que ser compreendidos de uma forma mais objetiva. Eu vou conversar com você, mas eu vou conversar baixinho, calmo. E tem que ter a hora certa, gente, para conversar também. Porque se a criatura foi fazer a comida estragou, queimou, ficou salgada, ela está chateada. Essa não é hora de você conversar com sua esposa. Se o marido chegou cansado, suado, enfrentou o coletivo, né? Está ali pedindo que o mundo se acabe. Aí você chega, vem cá, se sente, eu vou conversar com você. Não é hora, minha filha, não é hora. Tenha paciência. É hora de esperar, acalmar a criatura. Isso é ser simples. Ser orgulhosa, você tem que me ouvir. Eu vou contar o que aconteceu. A vizinha soltou o cachorro dela, ele veio aqui em casa. Que é isso? Esse é assunto para o negócio. Calma, paciência, tranquilidade. Todo mundo tem que saber que a mulher tem um chip na cabeça, não sabe? Vocês sabem, né? Aquele chip que, quando você chega perto dela, né, já sabe, o que ela pede você tem que obedecer. A mulher pedir alguma coisa, faça logo, porque ela vai conseguir de qualquer jeito. Isso é recado para os homens. E as mulheres já sabem disso, não precisa nem eu dizer, né? Aquele chip, né? O pessoal chama lá em Fortaleza, chama de moído. É o chip chamado moído. E quando ela chega e diz, meu filho, pode dizer, conte a sua história. Então, esse é o homem sendo simples. E a mulher, nesse instante, tem que abrir seu coração. Ela tem que ter tranquilidade, ela tem que ter harmonia, né? E quando Jesus fala dessa história, que os puros de corações, ele pega as crianças para modelo. Por quê? Porque a criança é simples, criança é pura, criança não faz confusão. Mas é só criança que tem direito de ser puro? Não, nós também temos direito. Mas por que é que a gente não é puro de coração como uma criança? Porque nós somos teimosos, né? Eu sempre vejo assim aquelas crianças pequenas, aí uma chega e diz assim, tio, eu sou teimoso? Eu digo, não. Aí ele sai desgostoso, ele quer que eu chame ele de teimoso. Tio, eu vou fazer uma bagunça aqui. Faça, pode fazer. Tio, eu sou teimoso. Não. Aí eu desarmo a criança, aí a criança vai para lá, não faz nada. Fica lá só ali obediente, se senta, vai fazer as tarefas dela. Então o segredo é a gente entrar na onda. Quando você vai entrar numa praia, você vê a onda. Aí quando você vê a onda, você fica calmo, sereno, deixa ela cair, você fica só ali pegando a água. É esse o sentido da coisa. É aquela tranquilidade que nós temos que ter para amar e ser amado. Jesus diz das crianças, fala da simplicidade das crianças, que é a pureza, né? Agora, quando chega alguém, bate na nossa porta, aí, diga que eu não estou. Mas papai, tu não está aí? Mamãe, mamãe é aquela fuxiqueira da vizinha que quer conversar da vida alheia, minha filha. Diga que eu não vou dizer não, mamãe. As crianças espíritas de logo, eu não concordo. Mas mamãe, a senhora está em casa, tá? Então é nesse instante que a gente tem que começar a ter os princípios. Fui eu, está errado. Nós temos que começar a admitir que erramos. Nós temos que admitir que nós temos problema. Nós temos que admitir que nós somos pessoas normais, como todo mundo. E que precisamos também viver no mundo com todo mundo. E que eu tenho problema, você tem problema. Se eu saio na rua, né, eu vou ter problema. Por quê? Porque eu vou encontrar o sol que vai bater no meu rosto e eu tenho que estar equipado, ou boto um chapéu, né, ou passo um bronzeador,
ou ande de boné, enfim, para me defender do sol, quando o sol for forte. E quando for assim um frio, eu tenho que botar um agasalho. Eu tenho que me defender de tudo. Então é esse princípio. Ninguém atravessa um sinal quando ele está verde. Por quê? Porque vai ser atropelado. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Eu, no instante que começo a gritar com os outros, começo a desrespeitar, eu começo a achar que eu sou o maioral, maior que todos, nesse instante eu me prejudico. Por quê? Porque ninguém quer mais conversar comigo. Porque me acha chato, me acha complicado. Então Jesus pega o exemplo da criança. Porque a criança não está nem aí para as coisas. Ela chega, faz a brincadeira dela, volta, vem. E nessa tranquilidade é que Jesus diz: deveis ser como uma criança. Mas não como a traquinagem da criança, mas como a pureza da criança. Que a criança não vê maldade em nada. A mãe dela naquele instante chorando. Mamãe, por que tu está chorando? Nada não, meu filho, nada não. Aí olha para o marido e diz: não tem o que comer em casa. E a criança está ali, não sabe, não tem. O que é que a gente vai comer? Não, vamos ver o que é que a gente vai comer daqui a pouco. Depois. E a criança: mamãe, tem alguma coisa para comer? Tem não. Então deixa para lá, eu vou brincar. Então, é a pureza, é a tranquilidade da criança. É essa pureza que Jesus fala, que é uma pureza que vem de dentro do coração. Quando nós falamos de dentro do coração, é o amor que nós externamos, é o sentimento que está dentro de nós, é a certeza, é o compromisso de que o bem vai estar em ação, já que Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você? Deus está dentro de você, está nele, está nela, está em todo mundo. Deus age de uma certa forma, diretamente, embora esse Deus que está dentro de mim é um Deus minúsculo, um Deus com D minúsculo. Esse Deus que eu também não posso querer que eu seja o Deus dono de todo o universo. Eu sou o Deus com D minúsculo, aquele que precisa só ser acendido aquele fósforo dentro para sair aquela labareda, porque cada um de nós tem uma luminária dentro de cada um de nós, que é o próprio Deus vivo dentro de nós, é a própria certeza da existência de Deus em nós. É nessa certeza que nós temos a caixa de fósforo com os palitos na mão. Então eu digo, eu vou acender, e quando eu acendo, Deus vive em mim. Deus começa a exercer o seu poder de soberania autorizado por mim. Então, quando esse poder que Deus começa a agir de forma enérgica, de forma a eu dizer, faça em mim o que tem que ser feito, haja por mim, porque eu quero que tu pratique o teu amor em minha pessoa. E aí, é aí que ele diz, já que eu tenho liberdade de fazer o que quero contigo, tu vai ser do bem, tu vai ter paz, tu vai ter harmonia, eu não vou te deixar gritar, eu não vou te deixar fazer coisas erradas, eu vou te deixar ser alguém útil. Eu vou te permitir que tu possa amar e ser amado. Dizer o quanto o bem existe. Você está exagerando. Não, não estou exagerando. Porque quando Deus adentra a cada um de nós, faz a centelha tornar luminosa, e nós passamos a ser agora como uma luz que ilumina, como uma luz que tira das trevas essa escuridão que está dentro de nosso coração, porque nós queremos entrar na onda do que os outros querem que a gente entre. Muitas das vezes as pessoas chegam para mim e dizem, o que é que o senhor acha? Minha mãe quer que eu seja engenheiro, mas eu quero ser médico. E o outro diz, olha, senhor Baquete, eu quero ser uma faxineira da escola. Eu disse, bacana. Mas a mamãe não quer, ela quer que eu vá ser uma vendedora numa loja. O que é que o senhor diz? Eu não digo nada. O que é que seu coração fala? E ela diz, eu queria ser vendedora numa loja, mas eu também, porque minha mãe quer. Eu digo, então você quer ser a vendedora porque a sua mãe quer, e não porque você quer. Não, eu gosto mesmo é de fazer uma faxina, depois fazer uma boa comida, para que todo mundo encha a pança e diga, comida boa. E eu possa, nesse instante, ver a alegria nos olhos das pessoas, o sorriso estampado, dizendo, Jesus está ali, Jesus está acolá,
Jesus está na minha comida, e eles levaram Jesus. Ô, senhor Baquite, o que é que eu faço? Eu digo, diga para a mamãe. Diga para ela que você quer ser útil de outra forma, que você não sabe vender, diga que você tem medo, e diga qualquer coisa. E sua mãe vai ter que... Ela não entende, ela não compreende. Eu disse para ela, então falta oração. Quando a gente não faz a oração direito, a gente não consegue as coisas. Eu achei interessante que hoje de madrugada, eram 2 horas da manhã, quando eu conversando com a entidade veneranda, e eu disse, mas meu irmão, o que o senhor acha que está acontecendo? E ele disse, meu filho, você quer a verdade? Eu digo, diga a verdade, nem que eu tenha que arrancar minha cabeça fora. E ele olhou para mim e disse, não precisa desse exagero não, precisa só fazer mais oração. Eu digo, mas meu irmão, eu já estou fazendo quase 6 evangelhos por dia, 5 evangelhos, toda certeza. E aqui e acolá, quando dá uma sopa, eu faço 6. É pouco. Mas, meu irmão, o que é que eu faço o quê? 6 evangelhos, o senhor acha pouco? Meu filho, porque você está pedindo é muita coisa. Precisa de mais evangelho, você tem que beijar mais Jesus. E eu disse, ai meu Deus, como é difícil as coisas. Ele, difícil nada, você é que está com dificuldade em beijar mais, em abraçar mais, em entender que Jesus está contigo e que pede, me abraça, me beija, me ama, me diz que eu te quero bem. Ele disse, é difícil, mas eu quero, eu luto, eu vou conseguir. E assim é que a gente faz. Todas as vezes que tivermos alguma coisa que não está saindo como a gente quer, não está chegando na hora que a gente... Não, está demorando. Está demorando não, as tuas orações é que estão pouco. Você que está fazendo pouco. Mas, senhor, está exagerando. Estou não. Eu fui dizer para o irmão, eu estou fazendo 6 evangelhos por dia. Ele disse que era pouco. Então, imagine um pedido mais forte, né? Como botar juiz na cabeça do homem, né? Esse daí precisa não de 6 evangelhos, mas pelo menos 15 por dia. Fora um grupo de amigas também orando para que tudo possa dar certo, né? Porque só ela sozinha não conseguiria nessa encarnação colocar no prumo o juízo do marido que se desajeitou. E se desajeitou muito mais ainda por culpa dela. Né? Porque quando ele chegava em casa, ficava reclamando. Ah, é por isso, acontece aquilo. E o marido, até a hora que ele se desespera. É nesse amor, é nessa coisa que a gente tem que chegar. Compreensão entre as pessoas, né? E aqui eu coloco, para ser puro de coração, nós passamos por uma questão, né? De que muitas das vezes a gente utiliza, eu coloquei ali, ó, impureza consciente intencional. O que seria isso? Parece complicado, mas não é. É nesse instante em que eu digo, né, que eu posso ser puro de coração, mas eu estou usando da impureza. É aquela história que eu minto. Quando a gente mente, o que é que acontece? Tem que mentir de novo. Outra mentira precisa da outra mentira para estar encostada na outra, que está na outra, e daqui a pouco você não sabe qual foi a mentira que contou ontem. E qual é a mentira que tem que contar amanhã para enganar aquela outra que você fica atrapalhado. Aí daqui a pouco lhe pego. Então é nesse momento que eu coloquei bem ali, ó. Impureza consciente intencional. E a pureza, né? Quando eu coloco impureza inconsciente, né? É aquela história que eu ouvi meu pai a vida inteira como um garoto lá na instituição. Na nossa instituição onde eu trabalho. Eu trabalho há 27 na comunidade, 27 anos. E um garoto chegou dando chute em todo mundo. Pá! Chutava a professora, chutava os colegas, dava tapa em todo mundo. E um dia a professora chegou lá na coordenação e disse, eu quero falar com o senhor. Eu digo, minha filha, é coisa séria? Ela disse, é muito sério. Eu digo, fala-me Deus. Ravi que tem confusão. Os olhos da mulher brilhavam. Quando os olhos da mulher estiver brilhando, você ajoelha e começa a fazer preces por tudo que for de sagrado, porque vem problema. E nesse instante, eu olhei para os olhos daquela criatura e vi que o negócio não estava bacana. E fiquei ali preocupado. Disse, diga, minha filha. O senhor se sente porque o negócio é pesado. Eu digo, oh, meu Deus. Aí eu comecei logo a pedir a ajuda a tudo que foi de entidade veneranda que me acompanhava. Ó, divino protetor do universo, que tudo sabe e entende, ajudai para que essa senhora tenha mais calma para me dizer, ou me abrande a situação que ela vai falar. E ela dizia, eu quero dizer uma coisa para o senhor.
eu não aceito mais esse aluno dentro da sala de aula. Mas eu digo, por quê? Uma criança com 4 a 5 anos de idade no máximo, é por isso mesmo. Ele é um terrorista. E ela disse uma coisa que eu achei graça naquela época, ela disse assim, Bin Laden deve ter aprendido tudo que sabe com ele. Aí eu disse, meu Deus, isso não é um terrorista, isso é um santo, um homem desse, então. E eu comecei a ficar preocupado. E ela foi e disse, não fico mais com ele, ele me chuta. Aí mostrou os pés todo roxos, as coxas da coitada, as pernas, tudo, os braços beliscados. Eu digo, meu Deus, né? Ela tinha um pouco de razão, né? Mas eu fiquei preocupado. E eu fui nesse instante, disse, o que é que a senhora quer que eu faça? Bote ele para fora de aula, é ele ou eu? Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fiquei pensando. Então, quando a gente chega numa situação de que nós não temos condições de resolver, o que é que a gente faz? Diz para Deus, a culpa é tua, resolve. O problema, o filho é teu, compadre, né? Lá no Ceará a gente diz, o filho é teu, se vira. E entrega o problema para Deus. Foi assim que eu fiz. Ó, divino protetor do universo. E a professora saiu e disse, me dê um tempo. Depois do recreio a gente conversa e eu marco a saída dele e vai dar tudo certo. E aí comecei a chorar, né? Homem chora também. Quando está aperreado, chora. E eu fiquei, não foi aperreado não, estava desesperado. E a criatura lá, eu disse, chamei, comecei a invocar todas as entidades, nunca tinha feito isso, mas no momento de desespero, que eu não sabia o que fazer, comecei a chorar. E dizia, eu queria, por favor, que alguém viesse me dar pelo menos um beijo, um consolo, ou fizesse um cafuné na minha cabeça para que eu pudesse me acalmar. E naquele instante, uma entidade veneranda chega e diz, precisa de tanto não, meu filho. Eu me assustei, eu digo, a senhora pode me ajudar? O que é que você quer, diga? O que é que você está precisando? Eu digo, eu estou precisando, a senhora viu, a mãe chegou, a professora chegou, quer expulsar o aluno da sala de aula, o que a senhora quer que eu faça? E ela foi e disse, você já conversou com o aluno? Eu digo, não, senhora. Pois vai saber onde está o problema primeiro, porque a gente não pode resolver, porque você não sabe nem o que é. Chame o garoto para conversar com você. Aí eu disse, um bom homem obedece uma mulher, né? Era uma senhora que estava falando comigo. E eu fui na sala de aula, pedi para o garoto vir, o garoto veio. Aí eu disse, vamos lá para a coordenação. E sentamos nós dois, ficamos conversando. Ele sentou de frente para mim e olhando nos olhos dele, eu digo, Senhor, e eu só impresso essa oração. Meu filho, você está bem? Estou, tio, estou maravilhoso. E eu comecei a ver um sorriso estampado no rosto daquela criança. Zambeta, pequenino, cabelo arrupiado, né? E eu dizia, os olhos brilhavam, eu digo, meu Deus, onde é que está o problema? Né? E eu dizia, meu filho, o que se passa? E ele disse, tio, não sei, a professora, meus colegas não estão gostando mais de mim, mas eu os amo tanto. Aí eu disse, aí tem coisa. Mas homem não enxerga direito. Homem parece que tem os olhos tudo vesgo. Quando uma mulher dizer uma coisa para um homem, fale claramente. Aí foi quando a entidade veneranda chegou e eu disse, minha irmã, o que é que está acontecendo? Ele está dizendo a senha. Eu digo, mas eu não sei, esse negócio de senha não é comigo. A senhora fale logo claro que o homem precisa das coisas assim mastigadas. Ele só quer mesmo botar para dentro. E ela, nesse instante, ficou assim, meu filho. E eu dizia para ela, tenha calma, tenha calma. A senhora tem que me dizer o que é que eu tenho que fazer. Eu não sei. E a criança falando e tal, aquela animada, naquela confusão, e eu rindo. E eu disse, meu filho, me diga uma coisa, você ama todos esses seus colegas? Amo. Mas como é que ama chutando? Meu pai, tio, chega bebo todo dia em casa e chuta a mim, chuta meus irmãos todos e diz, eu amo meus filhos. Aí eu disse, é? Aí eu olhei para a entidade que estava do lado e disse, minha irmã, porque a senhora não disse logo, pelo amor de Deus, me deixa esses 30 minutos de desespero, pedindo que o mundo se acabasse, a senhora podendo ter falado logo para mim. E eu fui, disse, meu filho, quer dizer, então você chuta porque ama. Tio, eu bato igual meu pai faz. Outro, tio, semana passada meu pai bateu tanto na minha mãe, eu te amo, que ela foi para o hospital, sangrando, tio. Eu digo, foi, filho? Isso foi. Meu Deus, eu pensando, mas me diga uma coisa, você bate, tio, eu digo para eles que eu sou apaixonado por eles, eu sou louco pelos meus colegas de sala. Como meu pai bate em mim dizendo que me ama, eu
bato neles dizendo que amo eles. Eles não entendem isso, né? Entendem não. Aí eu fui e disse, deixa eu dizer uma coisa para ti, tu sabe o que é um abraço? E ele disse, sei não, tio, o que é um abraço? Eu digo, um abraço, tu já recebeu algum abraço? Não, recebi não, tio. Eu digo, meu Deus, uma criança com 5, 6 anos de idade nunca recebeu um abraço. Aí eu fui, me ajoelhei, né, como os índios fazem, sempre eles se ajoelham para falar, para ficar da mesma altura. Aí eu dei um abraço, puxei ele para cá, venha, me acoche. Ele disse, como é o nome disso, tio? O nome disso é abraço. Aí sapequei um beijo na cabeça dele. Aí disse, e esse outro? O nome disso é beijo. Tio, faz de novo, faz. Aí eu, abracei ele de novo, sapequei o beijo na cabeça. Foi a primeira vez, segunda, terceira. Aí quando já estava lá, na quinta vez, tio, faz de novo. Eu digo, não tem paciência também. Vou passar o dia todo lhe beijando e lhe abraçando, né? Você vai ter que beijar e abraçar agora seus colegas de sala de aula. Então tá certo, tio. Faça agora, dê um abraço em mim, investe. Em vez de eu abraçar você, você me abraça, para saber. Aí ele disse, tio, e como é esse negócio desse beijo? Um homem ensinar um beijo para alguém, para uma criança, ou para qualquer coisa, eu acho que é mais difícil do que, entendeu? O sujeito se arrastando daqui para Uberlândia, lá para o centro da cidade. Porque eu vou dizer, homem é complicado fazer as coisas, ainda mais quando fala de beijo, carinho, abraço, ele fica apavorado. E foi o que aconteceu. E eu fui você engibra assim os lábios. Eu digo, eu não sei também não, mas tem que sair de qualquer jeito. E aí a gente foi, e ele foi, e eu fui fazendo o teste na mão, eu digo, faça assim, encolha e vá fazendo. Agora sopre. Ele foi soprando. Eu digo, aprendeu, vamos dar uns beijos. Aí dei 3 beijos nele, disse, agora dê em mim. Ele me cuspiu todo, me embelou todo. Aí eu disse, é assim mesmo, a gente tem que aprender, tem que aprender. E ele foi, disse, é desse jeito, pronto. Aí eu fui pedir oportunidade na hora do recreio, a professora veio. E aí, está definida a expulsão da criança? Eu digo, está definido. Mas antes eu queria uma chance. Eu queria que você recebesse essa criança até o final da aula. Faz isso por mim, me queira bem, goste de mim. Ela disse, o senhor é uma pessoa maravilhosa, eu quero considerar. Eu vou levar a criança para a sala de aula. Mas quando a criança foi entrando na sala de aula, o professor ia entrando, ele agarrou nas pernas dela. Aí começou a fazer o beijo, que era as cuspidas, né? E abraçava e dizia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e solta. Aí a professora, me solte, me solte. Aí é que ele pegava pela mão e ficava beijando aquela confusão toda. E foi passando, e foi passando, e foi passando, até que em determinado instante, começou a pegar um aluno, pegava outro, me solte, ele agarrando e fazendo o negócio do beijo. Daqui a pouco ele já devia estar aprendendo como foi, né? Resumindo a conversa. Chegou no final do ano, a professora não falou mais nada, eu também não falei nada. É como se ninguém viu, ninguém te fala, se esquecemos, eu e ela, né, esquecemos do assunto. E o aluno chegava, esse aluno pequeno, ia no refeitório, quando ia dar a merenda, a primeira coisa que ele entrava era dentro da cozinha, cabeça dentro, e pegava as pernas das cozinheiras e ficava abraçando as cozinheiras, adorava aquele negócio. Aí ficavam lá, se baixavam, e ele beijando e abraçando todo mundo na cozinha, aquele negócio. E ele era tão assim, simples, que ele passava no caminho da casa dele, quando ele vinha da comunidade, aí ele trazia umas rodazinhas pequenininhas, e levava para as cozinheiras, né? As cozinheiras enchiam o prato de comida dele 2, 3 vezes. Eu dizia, vocês vão fazer a criança ficar gorda, roliça, a culpa é de vocês, né? Eu disse, mas é um carinho que ele faz com a gente, trazendo essas rosinhas. E o carinho que a gente tem que dizer para ele é que nós amamos a ele nesse prato de comida. Depois não dê comida demais não, porque a criança vai ser gorda, roliça, daqui a pouco vai ter que regime, entendeu? E vai dar problema. Aí elas riam e a gente fazia essa confusão. Terminou o final do ano. Foi eleito o aluno do ano, chamado de o beijoqueiro e o abraçador de gente. Assim, às vezes, é essa situação que eu coloquei aqui. Impureza inconsciente, ele não sabia. Ele chutava as pessoas, mas não sabia, porque o pai e a mãe, né? A pobre da mãe ficava recebendo pancada. E a mãe nunca tinha dito para ele, nunca tinha dado um abraço. Como é que ele pode ser culpado de alguma coisa, gente? Pode? Não pode. Por mais que ele visse as outras situações, não tinha como fazer. Então é nessa situação que a gente coloca, né? E a questão da neutralidade, né? Aquela pessoa como Pilatos, né? Pôncio Pilatos, diz, esse homem não tem nada contra ele, mas o que eu posso fazer? Traga água para me lavar as mãos. É nesse instante que a gente lava as mãos, diante de um problema que nós vamos ficar calados. Martin Luther King Jr. diz uma coisa extremamente fantástica.
Eu tenho medo dos que são calados, aqueles que se fazem de fracos. Eu não tenho medo dos valentes, dos ignorantes, dos ladrões e dos estúpidos. Não, desses eu não tenho medo. Eu tenho medo, sim, daquelas pessoas que ficam caladas diante dos problemas. Assim somos nós. Quando nós vemos um problema e diz, não, está tudo bem, era muito mais fácil para mim ter dito para a professora. Ok, professora, no final da aula eu chamo a mãe dele e mando ele embora. Pronto, era bem simples. Mas nós trabalhamos para Jesus. O problema é esse. Quem trabalha para Jesus não pode descansar. Pai e mãe que está nessa sala aqui, fique certo. Não pode descansar. Nós trabalhamos para Jesus, somos empregados dele. Irmão maior nosso, orientador, não temos o direito de descansar. Não temos o direito de baixar a cabeça e aceitar de cabeça baixa as condições necessárias para a evolução nossa e dos outros. Levantemos a nossa cabeça, mostremos que amamos e somos amados. Se tu recebe tanto beijo e abraço, cuidado, de Jesus que te cuida, que Jesus que interfere junto ao plano de Deus, para que tu possa hoje estar aqui, ouvindo essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, esse nosso estudo, e que nesse instante que Jesus diz isso para você, e que você escuta esse bem-amor, e você simplesmente fica calado diante de uma injustiça, fica calado diante de uma coisa que você está passando um problema e faz de conta que não aconteceu. Embora você não possa resolver, mas você tem que alertar para o fato. Não é porque as coisas na cidade estão ruins que eu vou ficar calado. Eu vou falar com uma pessoa, vamos falar com outra, vamos nos reunir, vamos buscar uma solução, vamos falar com o conselho tutelar, vamos buscar soluções para as condições que nós vivemos. Se nós vivemos dentro de um país onde tem problema, vamos resolver os problemas. Ah, mas nós somos pequeninos. Através de um vagalume que pisca aqui e dá uma centelha de luz. Daqui a pouco vai centelha de luz de novo. E aí é o problema. Porque a gente junta 3, 4, 5, 10, 100 mil vagalumes. Vai ser mais forte a luz do que essas luzes que estão aqui. Então nós juntos somos fortes e poderosos. Nós juntos que trabalhamos pelo amor do Senhor Jesus. Esse sim é o poder, porque nós estamos com Ele. Quando nós estamos sozinhos, nós não somos nada. Mas quando estamos com Ele, tudo podemos. Porque tem uma passagem em Filipenses que tudo posso naquele que me fortalece. Está lá, Filipenses capítulo 4, versículo de número 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que tudo posso? É Ele. É Ele, o modelo e guia da humanidade. É Ele que está conosco 24 horas, intercede pelas nossas vidas, intercede pela vida da nossa filha, do nosso filho, da nossa família, da nossa escola, da nossa casa espírita. E aí? O que é que eu faço? O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que acreditar em mim. Eu tenho que entender que eu sou alguém e que esse alguém vai fazer a diferença nesse pequenino que sou, nesse vagalume que sou, mas eu tenho que dizer a minha razão de ser, a minha problemática. E aí eu coloco a pureza aparente e a pureza verdadeira. Pureza aparente é aquela pessoa que faz de conta que é o todo pavão, que é aquele que está todo ali, mas na hora de pedir, que alguém pede um favor a eles, eu não posso, estou ocupado. Então, esse é exatamente aquela pureza falsa. E a pureza verdadeira é aquele que não tem hora. Recebe uma ligação de um amigo pedindo ajuda, ele vai. É alguém que chega na casa espírita e está disposto a trabalhar, seja no que for. Uma moça chegou uma vez na nossa casa espírita lá, onde eu trabalho, e ela chegou e disse assim, o que é que eu faço? Eu digo, a senhora faça o que a senhora quiser. A senhora pergunte ali para o pessoal o que é que a senhora vai fazer. Aí ela foi lá e o pessoal respondeu do mesmo jeito. Eu não sei não, a senhora faça o que a senhora quiser. E foi tanto, faça o que quiser, que ela chegou para mim e disse, me diz uma coisa, a gente faz alguma coisa aqui? Eu digo, faz o que você quiser. Aí ela foi e disse, tem uma cozinha ali. Eu digo, se quiser meter lá no meio da cozinha, comece a cortar cebola, comece a se mexer. E aquele pessoal ali, eu digo, estão varrendo, estão passando um pano. Se você quiser, pega um pano, vai passar também. E eu digo, aquele outro pessoal ali, aquele pessoal está abraçando os idosos. Ele foi ouvindo. Eu não me identifico com nada. Ah, se identifica não?
E o que é que a senhora quer fazer aqui? Eu quero fazer qualquer coisa. Eu digo, então se sente e fica orando por nós. Psss. Aí a gente disse para ela, sente-se e fique orando por nós. Porque no instante que você fica orando, nós vamos receber esses fluidos. Mas eu também não sei orar. Abusada. Lá no Ceará tem mulher abusada. E eu fui, então pega o evangelho e leia, em voz alta. Pelo menos ler a senhora sabe, né? Sei, lê o seu. Aí ela foi, pegou o evangelho, começou a ler. Aí daqui a pouco eu olhei, ela se levantou devagarinho. Aí foi na cozinha, começou a fazer. Não, vocês estão botando pouco sal. Bota mais sal. Olha aqui, por que a gente não bota isso? Aí daqui a pouco estava entrosada. Ela estava atrás de confusão. Assim somos nós, gostamos de problema. Nós gostamos de ir atrás de problema. Mas dentro do nosso coração tem uma centelha que diz, né? Acende o fósforo para tu ver a luz que acontece, né? Tem uma passagem no Livro dos Espíritos que diz: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços. Isso aí é o professor Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec. Nesse instante, o professor Rivaio pergunta aos espíritos sobre isso. E nesse instante, os espíritos dizem: sim, sim, cada pessoa é dona do seu destino, cada pessoa faz o que quer e bem entende. E dessa maneira é que Kardec coloca que nós somos donos do nosso destino. E que quem quiser resolver, quem quiser se melhorar, quem quiser ser bom, vai ser bom, querendo ser bom. Então é preciso que eu diga que preciso ser bom e quero ser bom. E vou ser bom porque eu vou ser bom porque é mais fácil. E aqui eu coloco uma outra questão. Essa questão para os puros de coração, eles têm cuidado com a questão do adultério. E você pode me perguntar, né? O que é que o adultério significa? É o mal? Eu não diria para você que é o mal, mas eu diria que é alguma coisa ruim. Quando você ama, você ama. Quando você não ama, você não ama. E quando você gosta, você gosta. O nosso problema hoje é que a gente vai para uma festa qualquer da vida aí, aqui eu não sei, deve ser festa funk, ou festa de forró, ou festa de música sertaneja, ou qualquer balada da vida, né? E vai, chega lá, a pessoa vai assim, como é que é? Como é que é? Não, vamos dançar. Daqui a pouco, sai, vão para lugares estranhos, daqui a pouco diz, vamos nos casar, conheceram-se uma única vez. Já vão marcando casamento, já vão viver junto. Casamento não, porque ninguém se casa mais, né? A maior parte das pessoas não se casam. Mas dizem, vamos viver junto, vamos viver junto. Aí engravida a moça, 3 meses, enjoei de ti. Vai procurar a tua turma que eu vou procurar a minha. E ela dizia à criança, faz o que tu quiser, te vira. Né? Aquela TV, te vira. Né? E a criatura fica na de horror, o pai expulso de casa, aí ela sai para o meio da rua, vai haver prostituição, faz aborto, e aí começam os problemas. Nós temos que saber o que é que estamos buscando. O relacionamento sério, comprometido, dentro de um parâmetro normal. O Senhor está querendo que todo mundo seja aquelas coisinhas de fada. Não estou pedindo isso, gente, não estou pedindo isso. Eu estou pedindo que nós tenhamos um comportamento adequado como pessoas racionais. Vocês estão entendendo o que é ser uma pessoa racional? O Evangelho é bem claro, que o adultério não está só no ato de eu sou casado ou tenho uma família e estou saindo com outra pessoa. Quando Kardec coloca o adultério, ele diz em tudo que você ferir as leis de Deus. Eu sou adúltero quando eu roubo. Sim, você está adulterando. Eu sou adúltero quando eu uso o poder governamental para fazer o mal às pessoas, ou induzi-las a fazer o mal. Como? Fazendo com que as pessoas não tenham educação e elas sejam ligadas a mim através da mendigância, e eu possa ter votos a vida inteira e ser um governante eterno. Então, isso também faz mal, isso é um adultério. A partir do instante em que você se relaciona com alguém e assume um compromisso com alguém, você assumiu. É nesse momento que eu peço a você, mantenha essa sobriedade. Sobriedade, sim. Sobriedade é compromisso de não fazer a coisa errada. Porque quando eu me relaciono com alguém, eu assumo a posição, eu vou ficar com você. E jura, eu não faço outra coisa a não ser amar, querer bem, gostar. E daqui a pouco está adulterando. Né? Não só adulterando junto
a esposa de forma a arranjar outra pessoa, mas adulterando junto à família que ela vive, junto à família que ele vive, junto aos pais, às mães. Eu imagino o quanto um pai e uma mãe sofrem diante de um filho desonesto. Eu achei tão lindo certa vez, um rapaz corredor brasileiro, ele estava participando de um campeonato na Olimpíada de São Silvestre, e ele vinha correndo, e no segundo lugar, porque um jamaicano, lá da Etiópia, aliás, a pessoa, o rapaz da Etiópia, estava em primeiro lugar, era campeão por várias vezes, campeão mundial em várias oportunidades, e quando ele chega a aproximadamente 20 ou 30 metros da chegada, ele para e fica comemorando. O rapaz da Etiópia fica comemorando. E o rapaz que vinha em segundo lugar é um brasileiro. Quando ele vê aquele rapaz que viu ali, aí ele foi empurrando o etíope, e o etíope, sem entender, ele empurrando. Aí quando ele vai, passa da faixa, aí ele vai e solta o cara. Aí o etíope, sem entender, ele empurrando, literalmente empurrando. Aí, até que ele passa da faixa, o etíope em primeiro e ele em segundo. Aí o repórter, inconformado, né? Os repórteres das televisões, todas elas, inconformado, diz: por que você fez isso? Por que você não tirou o primeiro lugar e levou o Brasil ao pedestal? Ele disse: imagina a vergonha que eu ia chegar com a minha mãe quando ela disse: você foi desonesto. Olha que bacana. Olha, um filho que reconhece que tem mãe, e dizer para ela: mamãe, eu tive que empurrar aquela criatura que estava lá parada, mas eu sabia que ele era melhor do que eu. Eu sou o segundo lugar, mamãe, eu não sou o primeiro. E nesse instante, ele empurrou o camarada até lá, ele tirou o primeiro lugar, ele tirou o segundo. Depois o etíope foi lá e abraçou, porque pôde entender o que estava acontecendo. Nós adulteramos quando passamos na frente de alguém, quando nós somos o segundo e recebemos a medalha do primeiro. Aí quando a gente chega em casa, quem tem mãe, a mãe pergunta: você foi o primeiro, filho? Fui não, mamãe, eu fui desonesto. Vocês imaginam como deve sofrer uma mãe dessa, né? Como deve passar a vida de uma mãe dessa? Vocês imaginem um filho que sai para a droga. Quanto deve sofrer uma mãe dessa? Ela sofre, gente. E eu digo para você que sofre pra caramba. E aí a gente se pergunta: são também maus pensamentos. No instante em que eu busco uma solução para alguma coisa, eu começo a falar de que fulano agiu de forma errada, que fulano não está agindo corretamente, que fulano faz a coisa de que não é bacana. Então, eu, com a minha fala negativa, eu começo a estragar a vida do outro. E essa vida do outro, agora sim, tem problema. E ele, em vez de crescer na empresa, ele vai denegrir. Ele cai, devido às minhas más falas, devido à minha fala maldosa, falsa, mentirosa. Que a minha mãe nunca saiba, porque no instante que nós falamos mal de alguém, verdadeira nossa mãe, que tem um sexto sentido, que mergulha dentro do coração de cada filho, ele pode estar na China, no Japão, na Rússia ou na Etiópia. A mãe sabe o que se passa dentro do coração de cada filho. Eu vejo e sinto sempre, qualquer coisa que acontece com minha mãe, ou acontece comigo, minha mãe liga: o que é que está acontecendo? Nada não, conte logo. E quando uma mãe diz conte logo, você tem que se desmanchar, porque senão ela chora de lá, você chora de cá e ninguém fala. Então é necessário a gente entender de que o adultério não é só você esconder de uma mãe alguma coisa, é esconder de você que você é você. Porque enquanto você não consegue registrar que você é alguém positivo, que você é alguém que cresce, que pode ser alguma coisa mais na frente, você continua sendo água estagnada, aquela fedorenta, podre, que está no fundo do poço. É essa a verdade que eu digo a vocês. Vamos começar a levantar nossa cabeça e dizer que eu não vou adulterar Jesus. Por que eu não vou adulterar Jesus? Porque Ele não me adultera. Ele me ama, e quem ama não adultera. Ele não me faz mal, ele não me deseja que eu perca o emprego. Ele está do meu lado me amparando, me assistindo, me acolhendo e me fazendo feliz.
Então, se eu amo Jesus, como eu posso adulterá-lo? Assim é que todos vocês devem ter recebido o Evangelho hoje. Eu peço que leiam esse livro, eu peço que estudem e que façam uma análise, justamente para que vocês possam dizer: eu vou amar Jesus, mas vou amar com a propriedade do amor e não com a propriedade da falsidade. E aqui eu coloco: então chegaram a ele alguns escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram pessoas que viviam na época de Jesus. Escribas eram as pessoas que sabiam escrever e que faziam a contabilidade do império, né? Na época, o Império Romano ou o Império Judeu, né? E os fariseus eram homens, príncipes e pessoas que conheciam todos os ensinamentos judaicos do Torá e que falavam sobre Moisés dos 5 livros, né? E aí os fariseus chegando dizendo: por que violam os teus discípulos as leis, né? Então nesse momento eles diziam que todo mundo tinha que lavar as mãos antes de se alimentar. E Jesus, né, utiliza a seguinte situação: nós vamos lavar as mãos quando nós verdadeiramente estamos para cima. Nós lavamos as mãos tirando toda a sujeira quando somos honestos. E nós sujamos as nossas mãos quando somos desonestos. Então é importante, quando eu coloco aqui, né, que é importante a atitude, que ela tem que ser uma atitude que saia de dentro para fora, e não aquela atitude que a gente está simplesmente falando e que ninguém entende, que ninguém sabe. Jesus, quando diz nessa passagem o quanto é importante nós lavarmos as mãos, porque quando nós precisamos lavar as mãos, os judeus lavavam a mão toda a vida antes de pegar um alimento. E Jesus coloca isso como simbolismo e não como uma obrigatoriedade, dizendo que é preferível não lavar as mãos e não fazer como os judeus que lavavam as mãos e enganavam as viúvas, que eles faziam dizer que estavam fazendo oração e tomavam o dinheiro das viúvas. Aqui nós temos, né, um outro momento onde Jesus diz: é necessário que o mal exista, mas ai daquele por quem o mal vem. Nesse momento a gente tem que ter cuidado nessas situações, que você não seja o instrumento do mal, para que esse mal possa se perpetuar nas suas atitudes, nas suas ações. Se você algum dia quiser ser do mal, ore, fale de tudo que você sente, sinta o seu amor verdadeiro, porque quando você sentir a presença de Jesus contigo, tudo aquilo se dissipa, tudo ruim se dissipa. É quando você recebe um abraço verdadeiro. Quando duas pessoas estão com raiva e se abraçam, tudo se dilui, tudo vai embora. É aí que nós temos que começar a entender que dentro de um abraço, todas as coisas vão-se embora. E que nós não precisamos cortar, como Jesus usa simbolicamente. Se tua mão é motivo de escândalo, corta. Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm mão, que não têm braço, que não têm olhos, né? que tem orelhas, mas que não escuta. E a gente se pergunta: o que foi isso? Em encarnações anteriores, ou mesmo nessa encarnação, ele trucidou ou fez com que pessoas pudessem ficar cegas. Fez também com que pessoas pudessem desencarnar de formas mais horríveis possíveis. E aí ele retorna sem um braço, porque ele diz: se eu tiver os braços, com certeza eu farei a mesma coisa de novo. Diz: mande-me sem braços, para que eu não tenha mais o mesmo direito de usar os braços para enforcar alguém, ou mesmo utilizar a mim mesmo. Quando, certa vez, uma família espírita chegou a Chico e disse: Chico, nós estamos adotando um filho. Ele disse: oh, que lindo, maravilhoso. Cuide bem dessa criança. Passaram-se 2 anos e a família chegou e disse: Chico, nós estamos com um problema. Nosso filho, ele está com um problema de paralisia. Tomou a medicação, tomou tudo, com mais cuidado, mas está paralítico. Chico olhou e disse: mano, está dizendo que era preciso ele ficar paralítico. Nesse instante, a família espírita, convicta: não há problema, Chico. Passou-se mais um tempo, a criança com 5 anos, e há um problema novamente. Agora a criança ficando cega. Aos 6 anos ela fica cega completamente e ela vai a Chico de novo: Chico,
Será que eu mereço tudo isso nessa convicção de que sou espírita, trabalho o espiritismo? Calma, minha filha. Emmanuel está dizendo que é preciso. E a mãe fica desesperada. Passou-se mais um tempo, a mãe volta de novo e diz: Chico, meu filho está perdendo os movimentos. Aí foi quando o Chico chegou e disse, né? Emmanuel, eu posso dizer para a senhora o quê? Diga a ela que o filho vai perder todos os movimentos e vai ficar tetraplégico, cego. A mãe desesperou-se. Quando ele completa 9 anos de idade, está cego, tetraplégico e estirado numa cama. E a mãe cuidando e zelando. E ela foi a Chico e disse: Chico, e aí? Emmanuel está dizendo que quando ele completou, logo no início, 2 a 3 anos de idade, ficou procurando saber como se jogar da escada para cometer suicídio. Quando ele completou, por isso nós nos tornamos paraplégicos. Quando o plano de Deus foi descobrir, ele estava tentando, com 5 anos de idade, na cadeira de roda, dirigir-se até um pequeno lago que ficava perto de sua casa, para se jogar de lá e lá ter suicídio. E quando ele estava um pouco mais velho, se organizando, nós o cegamos, porque ele já pensava em pegar em armas e tirar sua própria vida. Portanto, esse espírito já está há 7 reencarnações como suicida e precisa vir agora nessa situação de tetraplégico e cego para enfrentar essa situação de vida. Mas ele tem todo o seu raciocínio, tem toda a sua alegria de ver. Como é o caso dos autistas. Os autistas que em encarnações anteriores foram suicidas, né? E nós vemos pessoas que têm problemas seríssimos no coração. E o que perguntamos o que foi? Alguém que deu um tiro no coração? Alguém que feriu alguém com uma lança no coração? Ou enfiou uma faca e daí recebe o mesmo privilégio para sentir as mesmas dores? Assim somos nós. A vida é esse presente de que nós fazemos e nós vamos ter que responder pelas nossas atitudes. Por isso eu digo aos senhores e às senhoras: abracemos, beijemos, façamos o bem a quem quer que seja, onde for, mesmo dentro de uma prisão, dentro de um sanatório, dentro de qualquer lugar. Façamos o bem, porque aquelas pessoas estão lá e precisam se melhorar. E quanto mais nós os tratamos mal, mesmo em pensamento que é um adultério, desejar que um assassino morra, desejar que um estuprador morra, isso é adultério às leis de Deus. E é preciso que nós possamos ter consciência que Deus nos ama e não desiste de nós. Em momento algum, Ele nos abandona. É nesse amor, é nesse carinho que eu deixo hoje essa mensagem para vocês. Que nós possamos ser só amor, só carinho. E se alguma coisa lhe atarantar o pensamento, grite, peça socorro a Jesus, que naquela hora que você não pode mais resolver aquele problema, Ele chega junto e te diz: eu te amo, eu te quero bem. Vamos orar para que a gente possa, em seguida, receber o passe. Senhor Deus, Tu que é maravilhoso, Tu que está em todos os lugares, Tu que está nas trevas, Tu que está na luz, Tu que está no coração do rico, também está no coração do pobre. Ó amado, nós te rogamos nesse instante que Tu venha à mente de cada um de nós, olhando, examinando e vendo o Teu amor, Senhor. Vendo o amor, Senhor, que existe em nós, a registrar o quanto nós te queremos bem. Cada uma dessas pessoas que aqui se encontram, Senhor, e os nossos ouvintes, todos, querem dizer a Ti, ó amado, muito obrigado. Muito obrigado pelo direito à vida. Muito obrigado por Tu estar sempre confiando em nós. Muito obrigado por aceitar as nossas pequenezes. Com certeza, um dia vamos nos melhorar. Junto contigo, tudo podemos. Sem vosso auxílio, amparo e assistência,
nós tropeçamos, caímos e nos machucamos nos espinhos, nos ferimos nas pedras, ó Senhor, e nos sujamos no lodo fédico. Ó amado, fica conosco. Diz que nos ama, para que possamos sentir o teu perfume, os teus braços a nos abraçar. Ó amado, fica conosco